Muito bem. E aí, Xará? Tudo bem, Xará? Tivemos a oportunidade de conversar depois do jogo em São Bernardo, né? Mas eu acho que vale voltar a falar sobre essa marca, né, de 200 jogos e se de alguma forma, para você, na sua autocrítica, está sendo uma volta melhor do que você imaginava, porque voltar de uma lesão tão grave como você teve, geralmente não é tão fácil assim, o jogador oscila, né? E você tem conseguido fazer jogos importantes, embora foi preservado contra o Palmeiras. Se essa tua volta está te surpreendendo positivamente dentro da tua autocrítica? Boa tarde, primeiramente agradecer pela pergunta, uma pergunta muito importante para mim, né? Porque é uma lesão que ela é grave, mas ela é muito comum, né, no esporte, principalmente no futebol. Se você pegar aí todos os elencos do futebol brasileiro, muitos atletas têm essa lesão. É uma lesão que a gente, infelizmente, a gente não consegue controlar, né? Por mais que a gente faça tudo certo, às vezes ela vem e acontece, mas foi bem positivo, né, esse meu retorno. Não me surpreendeu tanto, porque eu já tinha passado uma vez, né, lá na base ainda, quando eu tinha 16 anos, lá no Ceará, e foi uma lesão igual a essa que eu tive, sendo no outro joelho. Eu também voltei muito bem. Então não me surpreendeu pelo fato de eu me cuidar bastante, né? Sou muito profissional, eu procurei fazer tudo correto, eu fiz todos os parâmetros corretos aqui dentro do clube. Também nas minhas férias eu trabalhei de segunda a sexta, né? Durante as semanas, nas 4, quase 5 semanas que a gente teve de férias, então isso não me surpreendeu muito não, mas foi muito positivo o meu retorno e estou muito feliz com o momento. Felipe, boa tarde, Felipe. Eu queria saber de ti como foi também sua preparação psicológica para esse momento, porque, claro, uma lesão grave, por mais que você tenha falado que é comum, ela pode dar algum receio, né? O atleta às vezes fica com medo de ter uma dividida, de fazer algum movimento. Você mesmo, depois do jogo contra o Água Santa, falou que em algum momento chegou a duvidar desse retorno em alto nível. Eu queria como é que foi para você também trabalhar um pouco a cabeça nessa hora. Cara, foi um momento muito difícil, né? Não só eu, como todos os atletas que passam por essa cirurgia, tem um ponto de interrogação na nossa mente, né? Porque a gente, pelo menos falo por mim, eu estava num momento muito bom antes da lesão, estava muito confiante, né? Terminei antes da lesão, estava jogando super bem, com resultados positivos, que era o Odair Helma ainda. Então, acabou que tem aquela desconfiançazinha, porque quando a gente faz a cirurgia, o primeiro mês ele é muito delicado, né? A gente está de muleta ainda, acaba que tendo receio de pisar no chão, aí a gente vai ganhando confiança, mas mesmo assim ainda vai tendo esse receio. Mas quando a gente começa a vir para o campo, depois dos 3, 4 meses de cirurgia ali, a gente começa a readquirir novamente a nossa força, né? A gente começa a trabalhar com bola, então isso vai nos dando confiança e vai evoluindo cada vez mais. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Sobre o planejamento da tua carreira, principalmente vindo dessa lesão grave, você teve o contato recente do Grêmio, né, para uma possibilidade de ir para lá. Queria entender tua ideia com a camisa do Santos. É terminar a temporada, se pintar uma oportunidade até de um futebol europeu no meio do ano, é de ocorrer uma transferência? O que passa na cabeça do Felipe agora, pensando nesse restante de temporada e, claro, nos próximos anos até terminar seu contrato? Obrigado. Boa tarde. Então, eu tenho um contrato com o Santos até fevereiro do próximo ano, né? Falta exatamente um ano de contrato aí. Eu procuro vivenciar o dia a dia, né? O futebol a gente não consegue decifrar, a gente não consegue planejar o que vai acontecer lá na frente, né? Mas o meu foco total está no Santos. Eu deixei claro isso para meus empresários, para o Galo também. Inclusive, não sei se eu posso estar falando isso agora, o clube tem me procurado para uma renovação, né? E aí a gente vai estudar junto com meus empresários aí para ver o que vai ser o melhor. Chegou sim proposta, né? Chegou tanto do Fortaleza como do Grêmio. Isso mostra a valorização que eu tenho, né, na minha posição, pela minha idade, pelo que eu já fiz, pelo que eu já atuei. Chegou 2 propostas e eu machucado, né, sem atuar. E eu tenho certeza que vai ser um ano muito importante para mim, como eu falei na entrevista pós-jogo, né? E a minha cabeça no momento está só em deixar o Santos voltar à Série A. Então, eu acredito que vai ser um ano importante, mas não consigo decifrar o que vai acontecer lá no futuro. Ô Felipe, tudo bom? Boa tarde. Fala um pouquinho, boa tarde, do Paulistão, né? 4 jogos, 3 vitórias, foi um começo que até o Carille falou surpreendente, né? Porque o início de temporada não tem nenhum mês de trabalho da pré-temporada. O Santos tem metas mais ousadas para esse Campeonato Paulista, na tua opinião? Com certeza, a camisa do Santos por si só ele fala, né?
o Santos, quando entra no campeonato, seja brasileiro, seja Copa do Brasil, Paulistão ou campeonatos internacionais, o Santos tem que entrar para vencer. A sua história é vencedora, então a gente tem que estar com a mente tranquila e sabendo da responsabilidade que é vestir a camisa do Santos. Então a nossa meta é, primeiramente, claro, com humildade, classificar para o mata-mata e fazer um bom campeonato, né? Porque é o nosso foco principal, isso o professor e toda a diretoria deixou claro isso no início do ano, que é a nossa volta para a Série A, mas o Campeonato Paulista é uma competição muito importante, que a gente vai poder ganhar ritmo de jogo, vai evoluindo, vai crescendo, tem equipes qualificadas, né, que também fazem parte do Campeonato da Série B, que se eu não me engano são 7 equipes, e a gente tem um parâmetro muito bom no Campeonato Paulista, então a gente tem que levar essa competição muito a sério. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Você falou do seu bom momento nesse início de temporada, e a gente já conversou, você falou que está devendo um gol pro seu filho. Queria que você contasse essa história, se dá para prometer até o final do Paulista esse golzinho aí para ele. Cara, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, né? Uma tem 3, vai fazer 3 anos em abril, que é a Laisa. A Laisa, a gente descobriu a gravidez exatamente no dia do jogo contra o Atlético Paranaense, em 2020, né? Naquele tempo que era o Cuca, não tinha concentração, acaba que o jogo, se não me engano, foi às 7h30 da noite, a gente ganhou de 3-1, e aí a minha esposa, ela me surpreendeu, né, com aquele teste básico de gravidez dela de farmácia, e aí logo em seguida eu levei ela para a Iax aqui perto, lá na costa ali, ela fez um teste ali de sangue e descobriu a gravidez, e ele foi um momento muito de êxtase, né, muita felicidade para mim, né, no meu primeiro filho, e no mesmo dia eu consegui fazer um gol, né. Então eu consegui ali premiar a minha filha com esse gol, a família toda, ninguém sabia ainda, só eu e minha esposa, aí meus pais, os pais da minha esposa descobriram naquele momento e graças a Deus eu tive a felicidade de fazer um gol para ela. Então eu tô atrás desse gol, né, nas últimas temporadas eu tive algumas lesões importantes, mas eu tenho me cuidado cada vez mais e espero quanto antes fazer um gol, e não só um, né, que possa vir um aí, abrir a porteira e fazer mais ainda. Felipe, boa tarde. Eu queria falar um pouquinho sobre dentro de campo, né? Você tem atuado um pouco mais por dentro até às vezes, principalmente quando está atacando. Não só você, como o Aderlan também do outro lado. E eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa orientação do Carille para vocês. Obrigado. Boa tarde. Então, é uma função que eu já vinha exercendo com o Carille aqui, né? Sendo que de volante, mas essa é uma função que ela é um lateral interno. Eu já exerci também com o São Paulo essa função, na época de 2019, que a gente foi muito feliz aqui. E eu procuro evoluir e fazer o que o professor pede, né? Eu tenho que fazer o que o clube me pede. Eu estou me sentindo muito bem nessas movimentações que ele está pedindo. É um movimento que a gente procura ali preencher mais o meio, né? Às vezes vem algumas equipes que não preenchem tanto o meio, então ele quer esse número positivo, né? A gente tem uma numeração maior ali no meio de campo e a gente tem feito o que ele tem pedido. O Aderlan é um cara também que construía muito o jogo por dentro, né? E nos primeiros jogos ele atuou, nesse último veio o Rainer também. O Rainer tem uma característica diferente, que é um cara mais de explosão, um cara de profundidade. E eu falei até na entrevista passada agora do jogo, né, pós-jogo, que o futebol está mudando um pouco, né? Não sei se todos estão observando, os laterais hoje não têm ido muito profundidade, muita amplitude. Os laterais hoje estão mais construindo o jogo do que propriamente chegando na profundidade, porque normalmente os treinadores, seja elite do futebol na Premier League, como as divisões inferiores, os pontas eles estão mais em amplitude e os laterais estão construindo por dentro. Não que não tenha que passar, né? Mas também tem que fazer essa construção por dentro. Então eu tenho feito o que o professor Carille tem pedido todos os dias. Felipe, aqui. Você passou por um período conturbado, com lesões, com propostas e tudo mais, e você voltou muito confiante. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa confiança e o fato de você ter voltado a jogar bem. E, mais uma, se me permitir, a gente vê a disputa que tem no meio campo entre Pituca, Schmidt, Rincon e tudo mais, mas você já jogou de meio campo também com o Carille, se você abre essa possibilidade para ele também. Muito obrigado. Boa tarde. Primeiramente, sobre a disputa no meio de campo, né? Deixa eu responder sobre a disputa no meio de campo. É uma disputa muito sadia, né? Eu acho que esse ano, dos 5, estou na 6ª temporada já aqui que inicio, né? Eu acho que é um dos melhores meio-campo que eu já trabalhei, né, aqui dentro do elenco. Eu acredito que é uma disputa muito sadia, muito, muito positiva e só tem a ganhar o Santos, né? E como eu já joguei com o Carille, eu estou aberto a atuar nas posições que ele desejar. Eu só quero estar dentro de campo
ajudando da melhor maneira possível meus companheiros e, como eu falei, né, buscar uma grande pontuação, né, primeiramente na primeira fase e em seguida ir para os mata-matas e levar o Santos no mais alto nível possível e consequentemente levar o Santos à Série A do Campeonato Brasileiro. Relacionado ao meu desempenho dentro de campo, isso passa muito pela minha família, né? Meus companheiros foram muito importantes também, me deram toda a confiança possível, seja no primeiro dia que eu cheguei aqui, aliás, no 18º dia que eu fiz a cirurgia em Fortaleza, na minha cidade. Quando eu cheguei aqui foi muito abraçado pela equipe, né? Hoje não tem tantos companheiros do ano passado, mas ficaram alguns, então se passa muito por isso. Eu falei até na entrevista no jogo pós-Ponte Preta, que o staff do Santos do ano passado foi muito importante, né? Então, se passa muito por isso e pela minha família também. Última pergunta. Fala, Felipe, tudo bem? Boa Felipe tarde. Cardoso aqui do Esporte por Esporte. Cara, queria saber, na sua leitura aí, a diferença de vestiário do ano passado para esse ano, né? Que era um grupo inexperiente ano passado, acabou caindo. Para esse ano, é algo que pode deixar a torcida santista otimista. E sobre o seu gol, né? Você contou a história de como saiu o seu gol lá contra o Atlético Paranaense. Para sair o gol agora para o seu filho, será que a fórmula não é fazer outro filho? Deixa minha esposa ver isso não. Cara, relacionado ao filho, eu vou deixar isso aí só dois tá bom, pelo amor de Deus. Isso até, porque perdi até a concentração, repete por favor. Então. A diferença de vestiário. Ah, sim, o vestiário, né? Eu dei 2 entrevistas, né? Na estreia contra o Botafogo, que foi até pro De Olho no Peixe. E agora nesse último jogo eu falei sobre a questão do vestiário leve, né? Eu noto porque a gente brinca mais, sabe, cara? A gente conversa mais, a gente às vezes perguntar como é que tá um outro faz total diferença no dia a dia, sabe? Eu não participei tanto assim do elenco do ano passado porque eu não concentrei em muitos jogos, eu fui apenas um jogo do Brasileiro, que foi a estreia contra o Grêmio. Mas assim, eu já via um clima um pouco pesado no sentido de, sei lá, terminou uma refeição, cada um vai pro seu quarto e ponto. Cada um tem seu motivo. Mas hoje não, o pessoal hoje é mais receptivo, a gente tem atletas que foram campeões, né, por onde passaram, como o Gil, o Juliano e outros atletas. Aí o Guilherme é um cara que chegou na final da Sul-Americana agora com Fortaleza. E eu tenho certeza que vai ser um ano muito importante, a torcida do Santos pode esperar uma equipe muito positiva no sentido de mental, né, que a gente vai precisar muito isso durante o ano e a torcida tem que comprar essa ideia também, de estar junto ali, lotar os estádios como sempre fez, e eu espero que seja um ano muito positivo. Fim de entrevista coletiva, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, amigo.